Empresário viúvo, jogava xadrez com as filhas, e aquela cena despertou uma forte emoção na empregada. Adriana observava da estante, fingindo organizar livros, mas seus olhos não conseguiam se desviar. Vitor sorria para Bianca e Camila de um jeito que ela nunca vira. As meninas riam baixinho, movendo as peças com cuidado, e algo se partiu dentro dela. Fazia meses sem vê-lo assim. Vitor inclinou o corpo para a frente e seus olhos encontraram os de Adriana junto à estante. Ela sentiu o sangue gelar quando percebeu que havia sido descoberta observando aquela cena íntima entre pai e filhas. O pano que segurava escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão com um som abafado. As meninas pararam de rir instantaneamente e olharam na direção dela, curiosas pela mudança súbita no ambiente. Adriana engoliu em seco, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ela havia cruzado uma linha invisível, havia sido pega, espiando um momento privado da família. E agora não sabia como explicar sua presença ali parada, imóvel, com lágrimas nos olhos. Adriana? A voz de Vitor soou grave, cortando o silêncio da sala. Não havia irritação no tom, apenas curiosidade genuína, o que de alguma forma deixou a situação ainda mais constrangedora. Ela se abaixou rapidamente para pegar o pano, tentando esconder o rosto corado e ganhar alguns segundos para se recompor. Quando se levantou, encontrou os 3 pares de olhos fixos nela, esperando uma explicação. Desculpe, Sr. Vitor. Eu estava apenas terminando a limpeza da estante e não queria interromper o momento de vocês com as meninas. As palavras saíram atropeladas, nervosas. Ela apertou o pano contra o peito como se fosse um escudo protetor. Já vou terminar e sair daqui. Vitor continuou olhando para ela por alguns segundos que pareceram eternos. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que ela nunca havia percebido antes. Ele não parecia bravo ou incomodado. Parecia genuinamente interessado em entender por que ela estava ali. Por que seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas? Você joga xadrez, Adriana? A pergunta saiu do nada, pegando-a completamente desprevenida. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que ele havia acabado de perguntar. Meu pai me ensinou quando era criança, senhor. Mas faz muitos anos que não toco em um tabuleiro. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Ela não entendia por que ele estava fazendo aquela pergunta, por que não havia simplesmente dispensado sua presença. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu no canto dos lábios de Vitor. Era a primeira vez em meses que Adriana o via esboçar qualquer expressão que não fosse de cansaço ou indiferença. Venha cá. Não era um pedido, era uma ordem gentil, mas ainda assim uma ordem. As meninas estão aprendendo agora. Talvez você possa nos ajudar. A Bianca está insistindo em mover o cavalo em linha reta. Adriana hesitou, seus pés grudados no chão. Aquilo não era apropriado. Ela estava ali para limpar, para servir, para ser invisível. Não para sentar e jogar com o patrão e suas filhas, como se fosse parte da família. Senhor, eu tenho o jantar para preparar. Dona Lourdes ficará brava se eu atrasar o refogado. Vitor balançou a cabeça, descartando a desculpa com um gesto da mão. Lourdes, pode esperar 10 minutos. Sente-se, por favor. O tom era firme, mas não ríspido. Havia uma determinação ali que ela não ousou contestar. Com as pernas pesadas como chumbo, Adriana caminhou devagar até a mesa de centro. Sentou-se na ponta do sofá, mantendo uma distância respeitosa, as costas eretas, as mãos cruzadas no colo. As meninas a observavam com expectativa, como se ela fosse realizar algum truque de mágica. Mostre para a Bianca como o cavalo se move, Adriana. Vitor cruzou os braços e a observou atentamente, esperando. Ela podia sentir o peso do olhar dele sobre si, analisando cada movimento, cada expressão.
Com a mão trêmula, ela tocou a peça de madeira fria. A memória muscular voltou instantaneamente, como se os anos não tivessem passado. "O cavalo é especial, Bianca", disse ela, surpreendendo-se com a firmeza que sua voz adquiriu. "Ele não anda como as outras peças. Ele salta, faz um movimento em formato de letra L. 2 casas para a frente e uma para o lado, ou 2 para o lado e uma para a frente." Ela moveu a peça suavemente, demonstrando o movimento. Os olhos de Bianca brilharam com compreensão. "Ah, entendi, como um pulo de verdade." A menina bateu palmas baixinho, animada com a descoberta. Vitor observava não o tabuleiro, mas as mãos de Adriana. Mãos calejadas pelo trabalho doméstico, com unhas curtas e sempre limpas, mas que se moviam com uma elegância surpreendente sobre as peças do jogo. Havia uma delicadeza ali, uma inteligência que ele nunca havia notado antes. "Muito bem", disse ele, e havia aprovação genuína em sua voz. "Parece que você não esqueceu tanto assim." O elogio inesperado fez o estômago de Adriana revirar. Desde a morte da esposa dele, Dona Helena, a casa vivia mergulhada em um luto silencioso e pesado. Vitor trabalhava até a exaustão para não ter que lidar com o vazio da cama ao lado. As meninas eram cuidadas por uma sucessão de babás que nunca duravam mais que alguns meses. Adriana, que estava ali há 6 meses, sempre tentara ser invisível, fazendo seu trabalho com perfeição silenciosa para garantir o salário que pagava os remédios caros de sua mãe doente. "Obrigada, senhor", murmurou ela, já se preparando para levantar e fugir para a segurança da cozinha. Mas Camila puxou a manga de seu uniforme antes que ela pudesse se mover. "Tia Adriana, joga uma partida com o papai? Por favor, a gente quer ver." O pedido inocente caiu como uma bomba na sala. Jogar contra o patrão? Aquilo era impensável. Cruzava todas as linhas do que era apropriado entre empregada e empregador. Vitor riu. Um som rouco e genuíno que surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Fazia tanto tempo que não ria de verdade, que o som ecoou estranho pela sala. "É um desafio interessante, Camila. O que me diz, Adriana? Aceita desafiar seu patrão?" Ela olhou para ele, vendo pela primeira vez um brilho de vida naqueles olhos cinzentos que costumavam ser tão opacos e distantes. Negar seria indelicado, mas aceitar parecia perigoso de uma forma que ela não conseguia definir. "Eu não seria páreo para o senhor, com certeza." "Vamos descobrir", retrucou ele, começando a reorganizar as peças no tabuleiro com movimentos precisos. "Meninas, vocês serão as juízas. Sentem-se aqui do lado e prestem atenção." Adriana não teve escolha. Acomodou-se melhor no sofá, ainda mantendo certa distância, mas agora diretamente de frente para Vitor. O perfume amadeirado dele chegou até suas narinas, uma fragrância sutil, mas masculina, que a fez se sentir estranhamente tonta. Ela nunca havia estado tão perto dele, nunca havia tido a oportunidade de observar os detalhes de seu rosto sem o risco de ser flagrada. O jogo começou. Vitor jogava de forma agressiva, avançando peões rapidamente e dominando o centro do tabuleiro. Adriana jogava na defensiva, protegendo seu rei, cautelosa com cada movimento. Mas a cada jogada, a tensão entre eles mudava sutilmente. Não eram mais patrão e empregada. Eram 2 oponentes medindo forças intelectuais. 2 adversários respeitosos testando os limites um do outro. "Você é muito cautelosa", comentou ele depois de capturar um de seus bispos, uma nota de aprovação em sua voz. "Sempre pensa 3 vezes antes de mover uma peça." "A vida me ensinou a ser assim, senhor", respondeu ela automaticamente, movendo sua torre para bloquear um ataque dele. As palavras saíram sem que ela pensasse, carregadas de uma verdade mais profunda do que pretendia revelar. Vitor parou com a peça no ar, olhando diretamente para ela. "A vida ensina muitas coisas, nem todas elas boas."
Havia uma amargura sutil em sua voz, um eco da própria dor que carregava. Adriana se arrependeu imediatamente de ter dito aquilo, percebendo que havia tocado em algo sensível. O jogo continuou em silêncio por alguns minutos. Apenas o som suave das peças de madeira batendo contra o tabuleiro. As meninas assistiam fascinadas, sussurrando entre si e torcendo baixinho ora por um, ora por outro. De repente, Adriana viu uma abertura. Vítor estava tão focado em seu ataque pelo flanco direito que deixara a defesa de seu rei perigosamente exposta. Era uma armadilha sutil, mas ela conseguiu enxergar. Seu coração acelerou. Se ganhasse, ele ficaria ofendido. Se perdesse de propósito, ele perceberia e se sentiria insultado. Ela decidiu jogar com honestidade. Moveu sua rainha, atravessando o tabuleiro em uma diagonal precisa. Cheque, disse ela suavemente, quase pedindo desculpas. Vítor franziu a testa, genuinamente surpreso. Inclinou-se sobre o tabuleiro, analisando todas as possibilidades, procurando uma saída. Moveu o rei para uma casa adjacente, a única opção disponível. Cheque novamente, disse ela, avançando seu cavalo em um movimento que ele não havia previsto. Ele olhou para ela chocado. Não havia saída. Em no máximo 2 movimentos seria cheque-mate. Recostou-se na poltrona, soltando o ar com força, uma expressão de admiração genuína tomando conta de seu rosto. Incrível, murmurou ele, balançando a cabeça lentamente. Você me pegou completamente. Eu estava tão cego pelo meu próprio ataque que não vi sua estratégia se formando. Bianca e Camila explodiram em palmas e risadas. A tia Adriana ganhou! A tia Adriana ganhou do papai! Elas pulavam no sofá, eufóricas com o resultado inesperado. Adriana sorriu timidamente, sentindo-se estranhamente orgulhosa, mas também constrangida. Foi sorte, Sr. Vítor. O senhor estava distraído, não jogou com toda a sua concentração. Vítor balançou a cabeça, descartando a modéstia dela. Não foi sorte. Foi competência pura. Você tem uma mente afiada, Adriana, estratégica, inteligente. Ele fez uma pausa, estudando-a com um renovado interesse. O que uma mulher como você faz limpando estantes? A pergunta foi direta, sem rodeios, e atingiu Adriana como um soco no estômago. O sorriso murcha instantaneamente. A realidade voltou com força total, lembrando-a de seu lugar no mundo, da distância intransponível entre eles. Eu preciso trabalhar, Sr. Vítor. Minha mãe está doente. O tratamento é muito caro. A limpeza é o que paga as contas. Sua voz saiu controlada, mas ele podia ouvir a dor por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Você estudou? A pergunta seguinte veio mais gentil, com curiosidade genuína. Comecei faculdade de contabilidade, mas tive que parar quando meu pai faleceu e as coisas ficaram difíceis, explicou ela, sem buscar piedade, apenas relatando fatos. Não havia dinheiro para continuar pagando as mensalidades e ainda cuidar da minha mãe. Vítor assentiu pensativo, processando as informações. Havia uma nova compreensão em seus olhos, um respeito que não estava lá antes. Entendo. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Havia algo diferente no ar, um respeito mútuo que não existia 1 hora antes. As barreiras sociais ainda estavam lá, mas tinham sido ligeiramente abaladas por aquela partida de xadrez. Papai, agora a gente pode jogar? Bianca interrompeu o momento, ansiosa para ter sua vez no tabuleiro. Vítor olhou para o relógio no pulso. Está quase na hora do jantar, querida. A Adriana precisa voltar para a cozinha, senão Dona Lourdes vai ter um ataque cardíaco. Ele piscou para a Adriana, um gesto de cumplicidade que fez o coração dela dar um salto descontrolado. Com licença, senhor, disse ela, levantando-se rapidamente. Suas pernas estavam trêmulas, e ela saiu da sala, sentindo o olhar dele queimando em suas costas até dobrar o corredor. Na cozinha,
Dona Lourdes batia panelas com vigor irritado. Atrasada, menina! Onde você se meteu? O patrão vai querer jantar às 8 em ponto, como sempre. Adriana pegou o avental, tentando controlar a respiração acelerada. Desculpe, Dona Lourdes. O Sr. Vitor pediu uma ajuda com as meninas. Ela não mencionou o jogo. Guardou aquele momento como um segredo precioso, algo que pertencia apenas a ela. Durante o jantar, enquanto servia à mesa, Adriana evitou cuidadosamente olhar diretamente para Vitor. Ele comia em silêncio, ouvindo as filhas tagarelarem animadamente sobre o jogo de xadrez, sobre como a tia Adriana era esperta, sobre como queriam aprender mais jogadas. Mas, ao retirar os pratos da mesa, seus dedos roçaram nos dele por acidente quando ambos alcançaram o mesmo prato. Uma corrente elétrica percorreu o braço dela. Ele não recuou a mão imediatamente. Por alguns segundos, os dedos deles permaneceram em contato e ela sentiu o calor da pele dele contra a sua. Obrigado, Adriana. O jantar estava excelente, disse ele, olhando-a diretamente nos olhos pela primeira vez desde que saíra da sala. Foi Dona Lourdes quem preparou tudo, senhor, respondeu ela baixinho, tentando ignorar o formigamento que ainda sentia onde ele havia tocado. Mas foi você quem serviu. E foi você quem jogou xadrez com minhas filhas hoje. Elas não pararam de falar sobre isso. Havia algo diferente em sua voz. Uma suavidade que ela nunca havia ouvido antes. Adriana corou violentamente. Fico feliz que elas tenham gostado, senhor. Eu também gostei, disse ele, e a frase ficou suspensa no ar, carregada de significados que nenhum dos dois ousava explorar completamente. Naquela noite, Adriana demorou horas para conseguir dormir. Deitada na cama estreita do quartinho dos fundos, sua mente voltava insistentemente para a sala, para o jogo, para o sorriso raro de Vitor, para o toque acidental dos dedos dele. Ela sabia que não devia alimentar esperanças ou fantasias. Ele era um milionário, viúvo recente, seu patrão. Ela era apenas a empregada doméstica. Mundos completamente diferentes, realidades que nunca poderiam se encontrar verdadeiramente. Mas o coração não entende de lógica social ou conveniências práticas. E o dela já havia começado a bater de forma diferente sempre que ouvia os passos dele pela casa. Nos dias que se seguiram, a rotina da casa mudou de forma quase imperceptível. Vitor começou a chegar em casa mais cedo do escritório. Não muito, apenas meia hora, 40 minutos, mas o suficiente para passar mais tempo na sala com as meninas. E, invariavelmente, ele chamava a Adriana para ajudar com alguma coisa. Às vezes, era para explicar uma jogada de xadrez, às vezes, para dar opinião sobre o dever de casa das gêmeas, às vezes apenas para perguntar como estava a saúde de sua mãe. Adriana tentava manter o profissionalismo, mas era cada vez mais difícil resistir à gentileza crescente dele. Ela percebia que ele estava solitário, carente de uma conversa adulta que não fosse sobre negócios ou sobre o luto que ainda carregava. E ela, por sua vez, se via cada vez mais encantada por aquele homem que, por trás da fachada de empresário bem-sucedido, escondia um coração generoso e profundamente ferido. Uma tarde, exatamente 2 semanas depois do primeiro jogo de xadrez, uma tempestade violenta desabou sobre a cidade. Raios cortavam o céu escuro como facas de prata, e trovões faziam as janelas da casa vibrarem em suas molduras. De repente, a luz acabou, mergulhando a casa inteira na escuridão. Imediatamente gritos de medo ecoaram do andar superior. As meninas estavam apavoradas. Adriana pegou a lanterna do celular e correu escada acima, iluminando o caminho com a luz fraca. Quando chegou ao quarto das gêmeas, encontrou Vitor já lá, sentado na cama entre as duas, tentando acalmá-las com voz suave. Papai, eu estou com muito medo, Camila soluçava, agarrada ao braço dele. Está tudo bem, querida. É só barulho. A tempestade vai passar logo,
dizia ele, mas sua própria voz traía uma preocupação que ele tentava esconder das filhas. Quando ele olhou para a porta e viu Adriana, o alívio em seu rosto foi visível e instantâneo. Adriana, graças a Deus, elas estão apavoradas com os trovões. Ela entrou no quarto, trazendo consigo uma calma que não sentia internamente. Ei, meninas, não precisam chorar. Vocês sabem o que o trovão realmente é? Sua voz saiu doce e conspiratória, como se fosse contar um segredo maravilhoso. As meninas pararam de chorar por um instante, curiosas. O que é, tia Adriana? Perguntou Bianca, fungando. É o céu jogando boliche com as nuvens, disse ela, sentando-se na beirada da cama. Quando faz esse barulhão todo, é porque ele conseguiu derrubar todos os pinos de uma vez só. É um strike. Vitor sorriu no escuro, genuinamente impressionado com a criatividade dela. Strike? Essa explicação é nova para mim. Minha mãe me contava isso quando eu era pequena e tinha medo de tempestade, explicou ela, ajustando-se melhor na cama para ficar mais confortável. Vamos cantar alguma coisa? Música sempre espanta o medo. E ela começou a cantarolar uma canção de ninar antiga com uma voz surpreendentemente doce e afinada. As meninas foram se acalmando gradualmente, aninhadas nos braços do pai, hipnotizadas pela voz suave de Adriana. Aos poucos, a respiração delas ficou pesada e regular. Elas adormeceram. O quarto ficou silencioso, exceto pela chuva lá fora, batendo contra as janelas e pela respiração suave das crianças dormindo. Vitor e Adriana permaneceram sentados na cama, um de cada lado das meninas adormecidas. A luz fraca do celular dela projetava sombras longas e dançantes nas paredes, criando uma intimidade inesperada. Você tem um dom com elas, sussurrou Vitor, para não acordar as crianças. Sua voz era baixa, quase um murmúrio. Elas são crianças maravilhosas, senhor. É fácil gostar delas, respondeu ela, também sussurrando. São inteligentes, carinhosas, apenas precisam de um pouco mais de atenção. Não é só isso, ele insistiu, inclinando-se ligeiramente na direção dela. Você traz paz para esta casa, Adriana. Desde que você chegou, as coisas parecem menos pesadas, menos sombrias. O elogio inesperado fez o coração dela bater descompassado. Eu só faço meu trabalho, senhor. Não, você faz muito mais do que isso. Você cuida de nós. O uso do nós a atingiu como um raio. Ele não havia dito cuida delas. Havia dito cuida de nós, incluindo-se na equação. Vitor se inclinou ainda mais para frente, tentando ver o rosto dela na penumbra. Me diga uma coisa, Adriana. O que você sonha para a sua vida, além de pagar as contas da sua mãe? A pergunta era íntima demais. Cruzava fronteiras que não deveriam ser cruzadas entre patrão e empregada. Eu sonho em terminar minha faculdade um dia, em dar uma casa melhor para minha mãe, em ter uma família própria, talvez. Você merece tudo isso, disse ele com uma convicção que a surpreendeu. Você é uma mulher especial, Adriana, inteligente, carinhosa, forte. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. A proximidade dele estava se tornando perturbadora. Ela podia sentir o calor do corpo dele, podia ouvir cada respiração. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, como se a tempestade lá fora tivesse entrado no quarto. Senhor Vitor, eu acho melhor eu ir ver se a luz voltou lá embaixo. Ela tentou se levantar, mas ele segurou suavemente seu pulso. O toque foi como fogo na pele dela, enviando ondas de calor por todo o braço. Fica, pediu ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca havia ouvido antes. Só mais um pouco. Não quero ficar sozinho no escuro. Não hoje. A confissão a desarmou completamente. Este homem poderoso, bem-sucedido, estava admitindo medo, solidão. Ela voltou a se sentar, incapaz de negar o pedido dele. Ficaram ali por mais tempo, no escuro, ouvindo a chuva diminuir gradualmente,
unidos pelo silêncio e pela presença das crianças adormecidas entre eles. Naquele momento suspenso no tempo, as barreiras sociais pareciam ter derretido completamente. Eram apenas um homem e uma mulher, conectados por algo invisível, mas poderoso. Quando a luz finalmente voltou, piscando forte e iluminando o quarto subitamente, o encanto se quebrou como um feitiço desfeito. Mas a conexão permaneceu, pairando no ar entre eles como uma promessa não dita. Vítor soltou o pulso dela devagar, relutantemente. "Obrigado", disse ele, e havia muito mais gratidão naquela palavra simples do que ela conseguia processar. "Por tudo. Por estar aqui, por cuidar delas, por me lembrar de que ainda existe bondade no mundo." Adriana assentiu, incapaz de confiar na própria voz. Saiu do quarto com o coração disparado, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles naquela noite escura. No dia seguinte, a atmosfera na casa estava carregada de uma tensão elétrica diferente. Dona Lourdes, sempre atenta aos humores da casa, percebeu imediatamente. "O que deu em você hoje, menina? Está derrubando tudo, parece que está no mundo da lua", resmungou a cozinheira, observando Adriana derrubar pela terceira vez o mesmo utensílio. Adriana tentava disfarçar, mas sua mente voltava constantemente para o quarto escuro, para o toque dele em seu pulso, para as palavras sussurradas na intimidade forçada pela tempestade. Vítor saiu cedo para o trabalho naquela manhã, mas deixou algo inédito. Um bilhete manuscrito na mesa da cozinha. "Adriana, preciso que você organize os documentos no meu escritório hoje à tarde. Deixei instruções detalhadas na mesa. Obrigado, Vítor." Não era uma tarefa comum para uma empregada doméstica. Organizar documentos pessoais era algo que exigia confiança, discrição. Era uma responsabilidade que ele nunca havia dado a ninguém, além de sua secretária no escritório. Adriana sentiu um misto de orgulho e nervosismo, porque ele estava confiando nela com algo tão pessoal. À tarde, ela entrou no escritório dele pela primeira vez, desde que começara a trabalhar na casa. Era um santuário masculino de madeira escura, livros encadernados em couro e móveis caros. Cheirava a ele, aquela fragrância amadeirada que a fazia se sentir tonta. Na mesa, uma pilha organizada de documentos e um bilhete com sua letra angular explicando meticulosamente como arquivar por data e assunto. Enquanto trabalhava, ela não pôde deixar de notar uma foto em um porta-retratos de prata. Era Vítor com sua falecida esposa, sorrindo em uma praia paradisíaca. Ela era linda, loira, elegante, com o tipo de beleza refinada que vem de berço. Adriana sentiu uma pontada aguda de ciúmes, que a envergonhou profundamente. Quem era ela para ter ciúmes de uma mulher morta? Ela era apenas a empregada. Nada mais. Terminou o trabalho com cuidado meticuloso, organizando tudo exatamente como ele havia pedido. Quando Vítor chegou à noite, foi direto para o escritório. Minutos depois, sua voz ecoou pelo corredor. "Adriana, venha aqui, por favor." Ela foi, secando as mãos no avental, o coração batendo mais rápido do que deveria. Ele estava de pé atrás da mesa, olhando para os arquivos perfeitamente organizados, uma expressão de aprovação genuína no rosto. "Trabalho excelente", disse ele, virando-se para encará-la. "Melhor organizado do que minha secretária conseguiria fazer. Você tem um talento natural para isso." Adriana corou com o elogio. "Obrigada, senhor. Tentei seguir suas instruções à risca." Vítor se aproximou alguns passos, estudando-a com uma intensidade nova. "Eu estava falando sério ontem à noite, sobre você ter potencial desperdiçado aqui. Quero te propor uma coisa." O coração dela parou. O que seria? "Eu preciso de alguém para me ajudar com a administração desta casa e também com algumas questões pessoais relacionadas ao escritório. Uma espécie de governanta e assistente pessoal combinadas." Ele fez uma pausa, observando a reação dela.
O salário seria o triplo do que você ganha agora, e eu pagaria sua faculdade para você terminar o curso no período noturno. Adriana abriu a boca, chocada. As palavras não saíam. Era generoso demais, impossível demais. Senhor Vitor, eu não sei o que dizer. É uma oferta muito generosa, mas... Não é generosidade, ele a interrompeu. É investimento. Eu vejo capacidade em você, inteligência e, mais importante, eu confio em você. Isso é raro no meu mundo. Ele deu mais um passo na direção dela. Aceita. As lágrimas vieram aos olhos dela antes que pudesse impedir. Aquela proposta mudaria completamente sua vida e a de sua mãe. Era a oportunidade que ela nunca ousara sonhar. Eu aceito, senhor, disse ela, a voz embargada pela emoção. Muito obrigada. Eu prometo que não vou decepcionar. Eu sei que não vai, disse ele, sorrindo de uma forma que iluminou todo o rosto. E pare de me chamar de senhor o tempo todo. Quando estivermos trabalhando juntos, pode me chamar de Vitor. Eu vou tentar sem... Vitor. O nome soou estranho e doce em sua língua, como se fosse uma palavra proibida que finalmente havia ganhado permissão para pronunciar. A partir daquele dia, a vida de Adriana mudou drasticamente. Ela deixou o uniforme pesado de faxina e passou a usar roupas sociais simples, mas elegantes, que Vitor insistiu em comprar como uniforme de trabalho. Ela gerenciava as compras da casa, os horários e atividades das meninas, as contas domésticas e organizava a agenda pessoal dele. Passavam horas juntos no escritório, discutindo orçamentos, planejamentos, revisando correspondências. A intimidade crescia a cada dia, natural e inexorável. Conversavam sobre tudo: política, livros, sonhos, medos, filosofia de vida. Vitor parecia renascer diante dos olhos dela. Ele ria mais, brincava mais com as filhas. A casa antes sombria se enchia de luz e vida novamente. Mas nem tudo eram flores naquele jardim que florescia. A sogra de Vitor, Dona Beatriz, uma mulher da alta sociedade paulistana, fria e arrogante como um bloco de gelo, não via com bons olhos a súbita ascensão da criada. Ela visitava a casa com frequência crescente, sempre com críticas afiadas na ponta da língua venenosa. Vitor, você está dando liberdade demais para essa moça, dizia ela durante um almoço de domingo, olhando Adriana de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Ela não sabe qual é o lugar dela. Está se achando dona da casa. Vitor defendia a Adriana com firmeza que surpreendia até mesmo ele próprio. Ela é competente e essencial para o funcionamento desta casa, Beatriz. E minhas filhas a adoram. Isso é tudo o que importa para mim. Isso só aumentava a raiva da sogra, que via sua influência sobre o genro diminuir a cada dia. Adriana tentava ignorar os comentários venenosos, focando em seu trabalho e na gratidão imensa que sentia por Vitor. Mas ela sabia que estava caminhando em terreno cada vez mais perigoso. Seus sentimentos por ele estavam se tornando impossíveis de esconder ou negar. E ela suspeitava com um frio na barriga, que era meio medo e meio esperança, que ele sentia o mesmo. Os olhares que se demoravam alguns segundos além do necessário, os toques acidentais que aconteciam com frequência suspeita, a preocupação excessiva dele com o bem-estar dela, a forma como ele sorria apenas para ela. Tudo indicava que algo estava florescendo entre eles. Mas ele nunca avançava o sinal completamente, talvez por respeito à memória da esposa, talvez por medo do julgamento social, talvez por não querer complicar a relação de trabalho que funcionava tão bem. Adriana respeitava esse limite invisível, sofrendo em silêncio, guardando seus sentimentos como segredos preciosos que não podia compartilhar com ninguém. O ponto de virada chegou numa noite de sexta-feira, depois de um dia particularmente difícil no escritório.
Vitor havia passado por uma reunião tensa com investidores e quase perdera a paciência com um fornecedor durante uma ligação telefônica. Adriana entrou no escritório para levar café e o encontrou com as mãos cobrindo o rosto, sentado na cadeira, os ombros curvados pelo peso de responsabilidades invisíveis. Ela parou na porta, respeitando o espaço dele, mas ele a ouviu e levantou a cabeça. Entre, Adriana, por favor. Ela colocou a xícara na mesa e ficou ali, sem saber se devia falar alguma coisa ou apenas sair silenciosamente. Vitor olhou para ela com uma exaustão que ia além do físico. Às vezes eu me pergunto se vale a pena, disse ele, a voz carregada de cansaço. Todo esse estresse, toda essa pressão. Para quê? Para impressionar pessoas que não se importam comigo? Para manter um padrão de vida que nem sei mais se quero? Adriana se aproximou alguns passos, com cuidado. O Vitor está passando por um momento difícil. É natural questionar as coisas. Eu sinto que estou sempre um passo atrás, tentando compensar os meses em que fui um péssimo pai, um péssimo chefe, um péssimo tudo. Ele passou as mãos pelos cabelos, bagunçando-os. Tenho medo de estar falhando em tudo de novo. Adriana sentiu o coração se partir, vendo-o assim. Sem pensar nas consequências, ela se aproximou mais e, com infinito cuidado, tocou o ombro dele com a ponta dos dedos. Foi um gesto rápido, quase tímido, mas carregado de ternura genuína. Você não está falhando, disse ela com convicção. Eu vejo o esforço que você faz todos os dias. As meninas veem também. Você não precisa ser perfeito, Vitor. Você só precisa estar presente. E você está. Essas palavras simples atingiram um lugar em seu coração que ninguém conseguia alcançar desde a morte de Helena. Ele segurou o pulso dela delicadamente, apenas para mantê-la ali por mais alguns segundos, como se aquele toque fosse uma âncora em meio à tempestade de suas dúvidas. Quando percebeu o que estava fazendo, soltou o pulso rapidamente, como se tivesse se queimado. Me desculpe, não quero passar dos limites. Eu entendo, respondeu ela suavemente. Mas se você quiser, eu posso ficar aqui mais um pouco. Só para você não se sentir tão sozinho. Ele aceitou com um aceno de cabeça e os dois ficaram alguns minutos dividindo o mesmo espaço em silêncio confortável, apenas respirando o mesmo ar carregado de sentimentos confusos e não declarados. Foram muitas pequenas cenas como essa que construíram um terreno emocional delicado entre os dois, até chegarem ao ponto em que não podiam mais fingir que não havia nada acontecendo. Numa noite de sábado, as meninas insistiram para que todos jantassem na sala, em frente à televisão, assistindo a um filme de animação. Vitor topou a ideia. Adriana preparou tudo com capricho, espalhando almofadas pelo chão, colocando o tabuleiro de xadrez de lado e trazendo pipoca caseira. Durante o filme, Bianca acabou pegando no sono com a cabeça no colo de Adriana, e Camila dormiu recostada no peito do pai. A televisão continuou ligada, com o volume baixo, mas apenas os adultos permaneceram acordados, perdidos em seus próprios pensamentos. Adriana fazia carinho automático nos cabelos sedosos de Bianca, enquanto Vitor observava a cena com uma expressão de contentamento que ela nunca havia visto antes. Ele parecia em paz, completo. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem dentro da minha própria casa, comentou ele em voz baixa, para não acordar as meninas. A sinceridade na voz dele cortou qualquer possibilidade de conversa superficial. Esta também é a minha hora favorita do dia, admitiu ela, quando tudo fica calmo e a gente pode respirar sem medo de algum problema aparecer. Vitor virou o rosto na direção dela, os olhos demorando alguns segundos a mais do que seria apropriado. Às vezes eu esqueço que você tem sua própria vida fora daqui, que sai daqui para enfrentar ônibus lotado, casa simples, responsabilidades que eu nem imagino. Me sinto egoísta por, em muitos momentos, só pensar no que você entrega para nós. A vida lá fora é difícil mesmo,
admitiu ela, mas de um jeito estranho, estar aqui com vocês faz todo o resto valer a pena. A frase saiu carregada de uma verdade que os dois reconheceram imediatamente. Uma tensão diferente tomou conta do ar entre eles. Vitor baixou os olhos por um momento e, quando voltou a olhar, encontrou o rosto de Adriana muito próximo do seu. Não por intenção deliberada, mas porque os dois haviam se inclinado instintivamente para a frente, tentando falar ainda mais baixo para não perturbar as crianças adormecidas. Por um instante que pareceu eterno, os rostos deles ficaram a poucos centímetros de distância. O coração de ambos disparou. Vitor podia sentir a respiração dela, podia ver cada detalhe de seus olhos escuros. Adriana podia sentir o calor que emanava dele, podia ver a luta interna refletida em seu olhar. Ele se inclinou mais alguns milímetros, hesitante, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Ela não recuou. Fechou os olhos e esperou, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas no último segundo, Vitor recuou, lutando contra seus próprios desejos. Adriana, começou ele, a voz rouca. Eu sei, sussurrou ela, abrindo os olhos lentamente. Eu sei que é complicado. Eles se afastaram, mas a tensão permaneceu, pairando entre eles como uma promessa adiada. O silêncio se instalou, pesado de possibilidades não exploradas, até que Vitor quebrou o momento. Às vezes eu tenho a sensação de estar traindo alguém que não pode mais se defender, confessou ele, trazendo o fantasma de Helena para o centro da conversa sem mencionar seu nome. Ninguém substitui ninguém, respondeu Adriana com sabedoria gentil. O amor que você sente pelas meninas e pela memória da sua esposa vai continuar existindo, mesmo que a vida siga em outra direção. E se um dia você decidir que nunca quer olhar para outra pessoa, eu entenderia. Isso não diminuiria nada do que Helena foi para você. Era a primeira vez que conversavam com tanta clareza sobre o assunto. Vitor sentiu os olhos arderem, engoliu em seco. Obrigado por falar sem me julgar. Eu tenho medo do que as pessoas vão dizer. Que eu segui em frente rápido demais, que troquei minha esposa por outra mulher. Não sei se suportaria esse tipo de comentário chegando aos ouvidos das meninas. O mundo sempre vai ter algo para falar, disse ela com convicção. Mas as meninas, no fundo, só querem um pai inteiro, não um homem preso para sempre ao dia do enterro. Quando ela terminou de falar, percebeu que talvez tivesse ido longe demais, cruzado limites que não deveria. Mas Vitor não reagiu mal. Pelo contrário, ficou em silêncio por longos segundos, processando as palavras dela. Finalmente, ele respirou fundo e soltou as palavras que mudariam tudo entre eles. Adriana, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu sinto alguma coisa quando você está perto. Algo que não sentia há muito tempo e que me assusta mais do que qualquer reunião de negócios ou decisão empresarial que já tive que tomar. O coração de Adriana disparou quando ouviu aquelas palavras de Vitor ecoando pela sala silenciosa. Ela sabia que aquela confissão mudaria tudo entre eles para sempre, mas não conseguia fugir da verdade que também queimava dentro do seu peito. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ela respirou fundo e decidiu ser completamente honesta com ele. Eu também sinto, Vitor, sussurrou ela, a voz embargada pela emoção. Desde aquele primeiro jogo de xadrez, algo mudou dentro de mim. Eu tentei ignorar, tentei fingir que era apenas gratidão pelo trabalho, pela oportunidade que você me deu, mas eu sei que é muito mais do que isso. Vitor fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo a confirmação de algo que ele já suspeitava, mas temia ouvir em voz alta. Quando abriu os olhos novamente, havia uma mistura de alívio e vulnerabilidade refletida neles. Não sei como lidar com esses sentimentos, Adriana. Tenho medo de estar desrespeitando a memória de Helena, de complicar nossa relação de trabalho, de colocar você em uma posição impossível. Então,
Vamos devagar, respondeu ela, com uma maturidade que surpreendeu a ambos. Não precisamos apressar decisões ou forçar situações. Podemos deixar as coisas acontecerem naturalmente, no tempo certo, se for para acontecer. Ele assentiu, grato pela sabedoria dela, pela forma como conseguia trazer calma para o turbilhão emocional que vivia. Ficaram ali sentados, com as meninas adormecidas entre eles, unidos por uma confissão que mudara tudo, mas que, paradoxalmente, não mudara nada ainda. Era território novo, assustador e emocionante ao mesmo tempo. Nas semanas seguintes, a dinâmica entre eles se transformou de forma sutil, mas perceptível. A tensão constante de sentimentos não ditos havia desaparecido, substituída por uma compreensão mútua, uma aceitação silenciosa de que algo estava crescendo entre eles. Victor não tentou forçar intimidade física, e Adriana respeitou o tempo que ele precisava para processar seus sentimentos. Mas os olhares se tornaram mais intensos, os sorrisos mais significativos, os toques acidentais mais frequentes e carregados de intenção. As meninas percebiam a mudança no pai. Ele ria mais, brincava com elas depois do trabalho e a casa inteira parecia mais leve, mais cheia de vida. Bianca e Camila adoravam quando Adriana ficava para jantar com eles, quando ela ajudava com o dever de casa, quando contava histórias antes de dormir. Para elas, aquela configuração familiar parecia natural e desejável. Dona Beatriz, no entanto, estava cada vez mais desconfiada. Ela percebia a mudança no genro, via como ele olhava para aquela empregada promovida, e isso a enchia de indignação crescente. Em sua mente elitista e preconceituosa, era inconcebível que Victor pudesse sequer considerar se envolver com alguém de classe social tão inferior. Helena havia sido perfeita, da mesma origem social, educada nos melhores colégios, uma esposa adequada para um empresário de sucesso. Numa tarde de quinta-feira, 3 meses após a confissão na sala, Beatriz apareceu na casa sem avisar, como tinha o costume irritante de fazer. Encontrou Adriana no escritório, organizando documentos, enquanto Victor estava em uma reunião importante no centro da cidade. A sogra entrou sem bater, fechando a porta atrás de si com um clique ameaçador. "Precisamos conversar, você e eu", disse ela, a voz cortante como uma navalha. Adriana levantou os olhos dos papéis, sentindo imediatamente a hostilidade emanando da mulher mais velha. "Claro, dona Beatriz. Em que posso ajudá-la?" Adriana manteve o tom profissional, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia crescer no estômago. Beatriz caminhou até a mesa, apoiando as mãos na superfície de madeira polida, inclinando-se para a frente de forma intimidadora. "Você pode ajudar saindo desta casa e da vida do meu genro. Você está se aproveitando da fragilidade emocional dele, se insinuando, tentando ocupar um lugar que nunca será seu." As palavras atingiram Adriana como socos no estômago, mas ela se manteve firme, recusando-se a demonstrar fraqueza. "Com todo respeito, dona Beatriz, eu não estou me aproveitando de ninguém. Eu trabalho aqui, faço meu serviço com dedicação e cuido das meninas porque gosto delas." "Não me venha com essa conversa de cuidar das meninas", retrucou Beatriz com desdém venenoso. "Eu vejo como você olha para o Victor, eu vejo suas intenções. Você quer se agarrar a ele, garantir uma vida confortável às custas da memória da minha filha. Você é apenas uma oportunista barata." Adriana sentiu a raiva subir pela garganta, mas respirou fundo antes de responder. "A senhora não me conhece, dona Beatriz. Não sabe nada sobre minha vida, sobre minhas dificuldades, sobre quem eu realmente sou. E não tem o direito de me julgar baseada apenas em preconceitos." "Eu sei tudo o que preciso saber", disse Beatriz com frieza calculada. "Você é uma empregada doméstica que teve sorte de conseguir a pena do meu genro, mas isso não muda o fato
de que você não pertence a este mundo. Você nunca será aceita pela nossa família, pela nossa sociedade. Você só vai trazer vergonha e problemas para o Vitor. As palavras eram cruéis e deliberadamente ferinas, projetadas para machucar e diminuir. Adriana sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusou a derramar na frente daquela mulher. Se o Sr. Vitor quiser que eu saia, ele mesmo me dirá. Não preciso da aprovação da senhora para continuar fazendo meu trabalho. Beatriz endireitou o corpo, os olhos estreitando-se perigosamente. Muito bem. Se você quer fazer isso do jeito difícil, vou tornar sua vida impossível. Vou garantir que todas as portas se fechem para você. Vou fazer com que o Vitor perceba o erro que está cometendo ao confiar em uma mulher como você. Antes que Adriana pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Vitor estava parado na entrada, o rosto vermelho de raiva contida. Ele havia chegado mais cedo da reunião e ouvira a última parte da conversa do corredor, cada palavra venenosa que sua sogra havia cuspido. Beatriz, saia da minha casa, agora. A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de uma fúria que fez até mesmo a sogra recuar um passo. Vitor, eu estava apenas tentando proteger você e as meninas dessa mulher que claramente tem segundas intenções. Tentou se justificar Beatriz, mudando rapidamente de tática ao perceber que havia sido flagrada em sua crueldade. Eu disse para sair, repetiu ele cada palavra pronunciada com precisão cortante. Você não tem o direito de entrar na minha casa e desrespeitar uma pessoa que eu considero e confio. Você não tem o direito de julgar a Adriana ou qualquer outra pessoa baseada em sua visão preconceituosa e elitista de mundo. Beatriz ficou pálida, chocada com a firmeza da reação dele. Você está defendendo uma empregada contra mim? Contra a mãe da sua falecida esposa? Helena deve estar se revirando no túmulo. Estou defendendo uma mulher honesta, trabalhadora e íntegra contra alguém que está sendo cruel e injusta, corrigiu ele com uma determinação que ela nunca havia visto. E não use o nome da Helena para justificar seu preconceito. Ela nunca aprovaria esse tipo de comportamento. Se você não consegue respeitar as pessoas que fazem parte da minha vida, então não é bem-vinda nesta casa. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de eletricidade. Beatriz olhou de Vitor para Adriana, percebendo que havia perdido aquela batalha de forma definitiva. Com um movimento brusco, pegou a bolsa e caminhou em direção à porta, parando apenas para lançar um último olhar venenoso para Adriana. Você vai se arrepender disso, Vitor. Todos vocês vão se arrepender, disse ela antes de sair, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros nas paredes tremerem. Quando os passos dela finalmente desapareceram pelo corredor, Vitor se virou para Adriana. Ela estava tremendo, as mãos apertadas contra o peito, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Ele atravessou o escritório em 3 passos largos e, sem pensar nas consequências ou nas barreiras sociais, puxou-a para um abraço apertado e protetor. Me desculpe, murmurou ele contra os cabelos dela, respirando o perfume suave que sempre o acalmava. Me desculpe por você ter que passar por isso. Você não merecia ouvir aquelas coisas horríveis. Não merecia ser tratada dessa forma. Adriana deixou-se ficar ali por alguns segundos preciosos, absorvendo o calor e a segurança daquele abraço, antes de se afastar gentilmente. Não foi sua culpa, Vitor. Mas ela estava certa em uma coisa. Eu realmente não pertenço a este mundo. Eu sou apenas uma empregada que teve sorte de encontrar uma família que me trata bem. Não, disse ele com veemência, segurando o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar diretamente nos olhos dele. Você não é apenas uma empregada.
Você é uma mulher incrível, inteligente, forte, carinhosa. Você transformou esta casa, transformou minhas filhas, transformou a mim, e eu não vou deixar ninguém, nem mesmo a Beatriz, fazer você acreditar que vale menos do que realmente vale. As lágrimas que ela havia contido finalmente escorreram pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou humilhação, mas de alívio e gratidão profunda por ser vista, realmente vista e valorizada por alguém. Vítor limpou cada lágrima com os polegares, seus olhos nunca deixando-os dela. Eu não sei o que o futuro reserva para nós, continuou ele, a voz mais suave agora, carregada de uma ternura que ela nunca havia ouvido. Não sei como vamos lidar com o julgamento das pessoas, com as complicações sociais, com tudo o que pode vir pela frente. Mas eu sei que não quero mais fingir que não sinto nada por você. Eu sei que você entrou na minha vida e mudou tudo, e eu não quero voltar a viver no escuro. Vítor, as pessoas vão falar, alertou ela, ainda hesitante, ainda assombrada pelas palavras cruéis de Beatriz. Vão dizer que você está traindo a memória da sua esposa, que eu sou uma interesseira, que isso é moralmente errado. Você está realmente preparado para enfrentar tudo isso? Eu não sei se estou preparado, admitiu ele com uma honestidade brutal que a desarmou completamente. Mas sei que não quero mais viver com medo do que os outros vão pensar. Helena não ia querer que eu ficasse preso ao passado para sempre. Ela ia querer que eu fosse feliz, que as meninas tivessem um pai inteiro, presente, não um fantasma andando pela casa carregando culpa e tristeza. Adriana assentiu lentamente, permitindo-se acreditar pela primeira vez que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse realmente funcionar. Então vamos devagar, sugeriu ela, a voz mais firme agora. Sem pressa, sem pressão desnecessária. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente e ver onde isso nos leva. Vítor concordou e selou aquele acordo com um beijo suave na testa dela, um gesto terno que carregava mais promessas do que 1000 palavras poderiam expressar. Os meses seguintes foram uma dança delicada de aproximação gradual. Eles não escondiam mais o carinho que sentiam um pelo outro, mas também não forçavam situações ou intimidade prematura. As meninas percebiam a mudança e pareciam genuinamente felizes com ela. Bianca e Camila adoravam Adriana, e vê-la fazendo o pai sorrir novamente era tudo o que elas desejavam para completar sua sensação de família. Vítor começou a levar Adriana para jantares fora de casa, apresentando-a como sua assistente pessoal, mas tratando-a com um respeito e carinho que deixavam claro que ela era muito mais do que isso. Alguns olhares de desaprovação eram inevitáveis, especialmente dos círculos sociais mais conservadores, mas Vítor descobriu que não se importava mais com a opinião de pessoas superficiais e preconceituosas. Adriana voltou a estudar, matriculando-se no curso noturno de contabilidade que sempre sonhara terminar. Vítor fazia questão de levá-la de carro até a faculdade e buscá-la depois das aulas, dizendo que não queria que ela enfrentasse o transporte público tarde da noite. Não é só proteção, Adriana, explicava ele. É porque tenho orgulho de te ver correndo atrás dos seus sonhos. Você me lembra que eu também posso recomeçar. A mãe de Adriana, Dona Célia, ficou inicialmente preocupada quando a filha contou sobre o relacionamento que estava se desenvolvendo. Minha filha, você tem certeza do que está fazendo? Esse homem é rico, poderoso, de outro mundo completamente diferente. E se ele estiver apenas se aproveitando de você? E se for só uma fase? Adriana segurou as mãos frágeis da mãe, olhando nos olhos cansados, mas ainda cheios de amor e preocupação maternal. Mãe, eu sei que parece loucura, eu sei que as pessoas vão julgar, vão comentar, vão criar histórias, mas ele me trata com respeito genuíno, me valoriza como pessoa, me faz sentir importante e capaz. E eu gosto dele, mãe. Gosto de verdade. Não é interesse material.
Dona Célia suspirou, apertando as mãos da filha com a força que ainda tinha. Então eu confio em você, minha menina. Você sempre foi esperta, sempre soube cuidar de si mesma e tomar decisões sensatas. Só promete que vai ter cuidado com seu coração. Não deixe ninguém te fazer sentir inferior. Eu prometo, mãe, disse Adriana, abraçando a mulher que havia sacrificado tanto por ela ao longo dos anos difíceis. A virada definitiva aconteceu numa noite de dezembro, 6 meses depois da confissão no escritório. Vítor organizou um jantar especial, apenas os 4, na varanda da casa que dava para o jardim iluminado por luzes suaves. As meninas estavam animadas, vestindo seus melhores vestidos, e Adriana havia preparado o prato favorito de todos com carinho especial. Durante o jantar, enquanto conversavam sobre os planos para as férias escolares, Bianca olhou para o pai e perguntou com a inocência típica de uma criança de 7 anos. Papai, a tia Adriana pode ser nossa nova mamãe? A gente queria muito que ela ficasse para sempre com a gente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Adriana sentiu o sangue gelar, o garfo parando no meio do caminho até a boca. Vítor olhou para a filha, depois para a Adriana e finalmente para Camila, que balançava a cabeça em concordância entusiasmada com a irmã. Nós gostamos muito dela, explicou Camila com uma seriedade tocante. Ela cuida da gente, brinca com a gente, ajuda com o dever de casa e faz você sorrir de novo, papai. A gente sente falta da mamãe Helena, mas a gente sabe que ela não vai voltar, e a tia Adriana é muito legal e carinhosa. Vítor sentiu os olhos arderem com emoção. Aquelas crianças pequenas haviam expressado com simplicidade infantil algo que ele vinha tentando processar há meses. Ele olhou para Adriana, que estava paralisada na cadeira, os olhos arregalados, claramente em choque com a pergunta direta e honesta das meninas. Meninas, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado extremo. A Adriana é muito especial para todos nós, mas essas coisas são complicadas para adultos. Precisam de tempo, de conversa, de muita certeza e responsabilidade. Mas você gosta dela, papai? Insistiu Bianca, indo direto ao ponto como apenas crianças conseguem fazer, sem rodeios ou constrangimento. Vítor olhou diretamente para a Adriana quando respondeu, sua voz carregada de sinceridade. Sim, eu gosto muito dela. Mais do que eu achei que seria possível gostar de alguém novamente depois da sua mãe. O coração de Adriana disparou. Aquela era a declaração mais próxima de um "eu te amo" que ele havia feito até então. As meninas bateram palmas, felizes com a resposta, mas Adriana mal conseguia respirar, emocionada demais para processar completamente o momento. Depois do jantar, quando as meninas foram dormir, Vítor e Adriana ficaram sozinhos na varanda. A noite estava estrelada, o ar fresco de dezembro trazendo o perfume suave das flores do jardim que ela mesma havia ajudado a plantar. Desculpe se as meninas te deixaram desconfortável, disse ele, quebrando o silêncio contemplativo. Elas são muito diretas às vezes, não têm filtros como os adultos. Não me deixaram desconfortável, respondeu ela honestamente, ainda processando as emoções. Me deixaram surpresa, mas também profundamente feliz. É reconfortante saber que elas me aceitam, que não me veem como alguém tentando substituir a mãe delas de forma inadequada. Vítor se aproximou, ficando ao lado dela no parapeito da varanda, olhando as estrelas. Você nunca poderia substituir a Helena, e isso não é uma crítica a você, é apenas a realidade. Mas você trouxe algo novo, algo precioso e único. Você trouxe vida de volta para esta casa, alegria de volta para as meninas, esperança de volta para mim. E eu sou profundamente grato por isso todos os dias. Adriana virou-se para encará-lo, seus olhos brilhando na luz suave da varanda.
Vitor, para onde isso está indo? Nós estamos nesse meio termo há meses. Não somos apenas patrão e funcionária, mas também não somos oficialmente um casal. As meninas estão percebendo, as pessoas estão comentando. Precisamos decidir o que realmente somos e o que queremos ser. Ele respirou fundo, sabendo que aquele momento de definição chegaria eventualmente. Você tem razão. Nós precisamos ser honestos sobre isso. Fez uma pausa, organizando os pensamentos com cuidado. Adriana, eu passei os últimos meses com medo. Medo de te machucar, medo de machucar as meninas, medo do julgamento alheio, medo de estar traindo a memória da Helena. Mas hoje, ouvindo as meninas falarem com tanta naturalidade, eu percebi algo fundamental. O quê? Perguntou ela, o coração na garganta, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Que o amor não trai, não substitui, não apaga nada do que veio antes. Ele apenas se transforma e encontra novos caminhos para florescer. Ele pegou as mãos dela entre as suas, sentindo-as tremer ligeiramente. Eu amei a Helena profundamente. Ela foi minha primeira esposa, a mãe das minhas filhas, e sempre terá um lugar especial e intocável no meu coração. Mas ela se foi, e eu estou aqui, vivo, com duas filhas que precisam de um pai inteiro, não de um fantasma preso ao passado. Adriana sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto, lágrimas de emoção pura. Vitor, deixa eu terminar, pediu ele gentilmente, acariciando as mãos dela. Você entrou na minha vida quando eu estava no fundo do poço emocional. Você não tentou me salvar com pena ou manipulação. Não tentou me consertar como um projeto pessoal. Você apenas estava lá, sendo você mesma, com sua bondade natural, sua inteligência, sua força silenciosa e sua dedicação genuína. E aos poucos, sem que eu percebesse conscientemente, você foi acendendo luzes em lugares que estavam escuros há tanto tempo. Ele soltou uma das mãos dela para limpar as lágrimas do rosto dela com ternura infinita. Eu não sei se isso é amor ainda. Talvez seja muito cedo para usar essa palavra com todo o peso que ela carrega. Mas eu sei que me importo profundamente com você. Eu sei que acordo todos os dias querendo ver seu rosto. Eu sei que meu dia fica melhor quando você está por perto. E eu sei que não quero mais viver fingindo que você é apenas minha funcionária. O que você está dizendo exatamente? Sussurrou ela, mal ousando acreditar no que estava ouvindo, no rumo que a conversa estava tomando. Estou dizendo que eu quero tentar, de verdade, sem esconder, sem vergonha. Quero que você seja minha namorada oficialmente. Quero apresentar você como uma mulher especial na minha vida, não como minha assistente ou funcionária. Quero que as meninas saibam que você é importante para mim, que você faz parte da nossa família de uma forma completamente nova. Ele fez uma pausa significativa. Se você quiser, é claro, se você estiver disposta a enfrentar os comentários maldosos, os olhares de julgamento, a desaprovação de pessoas como a Beatriz e toda a sociedade hipócrita. Adriana não conseguia parar de chorar. Eram lágrimas de felicidade, de alívio, de gratidão profunda, de esperança finalmente realizada. Eu quero, disse ela, entre soluços emocionados. Eu quero muito. Não me importo com o que as pessoas vão dizer ou pensar. Eu me importo com você, com as meninas, com essa família que vocês me permitiram fazer parte. Vitor puxou-a para um abraço apertado, enterrando o rosto nos cabelos dela, respirando seu perfume como se fosse o ar que precisava para viver. Ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, deixando que a decisão tomada se assentasse, que a realidade da nova fase se consolidasse em seus corações. Quando finalmente se afastaram, Vitor olhou nos olhos dela com uma intensidade que fez o estômago dela revirar de expectativa. Posso te beijar agora? De verdade, como namorados? Ela assentiu, incapaz de confiar na própria voz. E então, finalmente, depois de meses de tensão e aproximação cautelosa, os lábios dele se encontraram.
Foi um beijo suave, respeitoso, mas carregado de promessas e sentimentos guardados por tanto tempo. Não foi o beijo apaixonado de um romance de filme, mas foi real, genuíno, cheio de significado e futuro. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo, um pouco tímidos, um pouco surpresos com a intensidade do que haviam acabado de compartilhar e oficializar. Isso foi... Começou Vítor, procurando palavras adequadas. Perfeito, completou ela, sorrindo através das lágrimas que ainda escorriam, limpando-as com as costas da mão. A notícia do relacionamento deles se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de Vítor. As reações foram extremamente variadas e previsíveis. Alguns amigos verdadeiros ficaram genuinamente felizes por vê-lo renascer e encontrar amor novamente. Outros, especialmente aqueles mais preocupados com aparências e status social, fizeram comentários maldosos pelas costas, questionando suas escolhas e julgando Adriana sem conhecê-la. Beatriz, como esperado, cortou relações completamente, recusando-se a visitar a casa ou ter qualquer contato enquanto aquela mulher estivesse presente. Ela espalhou veneno pelos círculos sociais, tentando manchar a reputação de ambos, mas descobriu que suas palavras tinham menos poder do que imaginava. Vítor não se abalou com as críticas ou pressões sociais. Pela primeira vez em anos, ele estava tomando decisões baseadas no que era certo para ele e para suas filhas, não no que a sociedade esperava ou aprovava. E as meninas estavam florescendo visivelmente com a mudança. Bianca e Camila tinham em Adriana uma figura materna amorosa e presente, alguém que realmente se importava com elas, não apenas por obrigação profissional ou dinheiro, mas por afeto genuíno e incondicional. Adriana também havia se transformado completamente. Ela não era mais a empregada tímida e invisível que limpava estantes, fingindo não existir. Ela havia se tornado uma mulher confiante, cursando faculdade à noite com determinação, gerenciando a casa e os negócios pessoais de Vítor, com competência impressionante e sendo uma presença amorosa e estabilizadora na vida das meninas. 6 meses depois de oficializarem o relacionamento, Vítor a levou para jantar em um restaurante elegante no centro da cidade. Adriana estava nervosa, ainda não completamente confortável em ambientes tão sofisticados, mas Vítor segurava sua mão por baixo da mesa, transmitindo segurança silenciosa e apoio constante. Durante a sobremesa, ele ficou mais sério, os olhos fixos nela, com uma intensidade que a deixou imediatamente alerta. Adriana, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. O coração dela acelerou perigosamente. O que foi? Aconteceu alguma coisa ruim? As meninas estão bem? Não, nada ruim, garantiu ele rapidamente, percebendo o pânico nos olhos dela. É só que eu tenho pensado muito sobre nós, sobre o futuro, sobre o que eu realmente quero da vida daqui para frente. E ela incentivou, apertando a mão dele, preparando-se para qualquer revelação. E eu percebi que eu te amo, disse ele simplesmente, sem rodeios ou preparação dramática. Eu sei que demorei para dizer essas palavras, eu sei que fui cauteloso demais, mas agora eu tenho absoluta certeza. Eu te amo, Adriana, não como amei a Helena, porque cada amor é único e especial, mas te amo do jeito que você merece ser amada, completamente, verdadeiramente, sem reservas. Adriana sentiu o mundo parar ao redor dela. Ela havia esperado tanto tempo para ouvir aquelas palavras, havia guardado seus próprios sentimentos com tanto cuidado, com tanto medo de assustá-lo ou apressá-lo. Eu também te amo, sussurrou ela, a voz embargada pela emoção intensa. Eu te amo há tanto tempo que nem sei mais quando começou exatamente. Talvez desde aquele primeiro jogo de xadrez, talvez desde a noite da tempestade, talvez desde o primeiro dia em que te vi sorrir de verdade para as meninas.
Vitor se levantou da cadeira e, para choque e surpresa total de Adriana, ajoelhou-se ao lado da mesa. O restaurante inteiro ficou em silêncio, todos os olhos voltados para eles, mas ele não se importava mais com plateias ou julgamentos. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso interno do paletó. Adriana, eu não estou pedindo para você substituir ninguém ou preencher um vazio deixado por outra pessoa. Estou pedindo para você construir algo completamente novo comigo, uma nova família, uma nova história, um novo capítulo para todos nós. Abriu a caixa com mãos ligeiramente trêmulas, revelando um anel simples, mas elegante, com um diamante discreto que brilhava sob a luz do restaurante. Casa comigo? Aceita ser minha esposa, madrasta das minhas filhas, parceira da minha vida em tudo? O silêncio no restaurante era absoluto, carregado de expectativa. Adriana olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. O homem que havia visto além da empregada doméstica, que havia enxergado a mulher inteligente e forte por trás do uniforme, que havia dado a ela não apenas um emprego melhor, mas uma família, um propósito, um amor verdadeiro e transformador. Sim, disse ela, a voz saindo mais alta e firme do que pretendia. Sim, eu aceito com todo o meu coração. O restaurante explodiu em aplausos espontâneos. Vitor deslizou o anel no dedo dela, com mãos trêmulas de emoção. Depois se levantou e a beijou ali mesmo, na frente de todos os presentes, sem se importar com quem estava assistindo, julgando ou aprovando. Quando voltaram para casa naquela noite, as meninas ainda estavam acordadas, esperando ansiosas na sala com Dona Lourdes, que havia concordado em ficar até mais tarde. Elas sabiam o que o pai ia fazer. Ele havia pedido permissão e bênção a elas antes, querendo garantir que estavam completamente confortáveis com a ideia. "E aí, papai?" Ela disse sim, gritou Bianca, assim que eles entraram pela porta, correndo para abraçá-los. Vitor e Adriana trocaram um olhar cúmplice e emocionado antes de responderem juntos, em uníssono. Ela disse sim. As meninas correram para abraçá-los, pulando de alegria, gritando de felicidade genuína. Dona Lourdes limpava os olhos com o avental, visivelmente emocionada com a cena tocante. Era uma família remendada, formada de perdas e recomeços, mas era uma família verdadeira, construída sobre amor genuíno, respeito mútuo e escolhas conscientes. O casamento aconteceu 4 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima no jardim da casa onde tudo havia começado. Apenas amigos próximos e familiares que realmente importavam estavam presentes. Beatriz não foi convidada, e sua ausência não fez falta alguma. A mãe de Adriana, Dona Célia, estava lá, visivelmente emocionada e orgulhosa da filha que havia vencido tantos obstáculos. As meninas foram daminhas de honra, usando vestidos cor-de-rosa e carregando cestas de pétalas brancas. Quando Adriana entrou no jardim decorado com flores simples mas elegantes, caminhando lentamente em direção a Vitor, que a esperava sob um arco de rosas brancas, ela não conseguiu conter as lágrimas de gratidão. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento pela jornada incrível que a havia trazido até ali. De empregada doméstica invisível à esposa amada, de mulher lutando sozinha para sustentar a mãe doente, a parte integral de uma família amorosa, de pessoa que vivia nas sombras, a mulher que finalmente podia brilhar com luz própria. Vitor também chorou quando a viu se aproximar, linda em seu vestido simples mas elegante, os olhos brilhando com felicidade pura e merecida. Ele pensou em Helena por um breve momento, agradecendo mentalmente por ela ter sido parte de sua vida, por ter dado a ele as filhas maravilhosas, mas também se permitindo seguir em frente sem culpa ou peso na consciência, sabendo que ela ia querer sua felicidade acima de tudo. Os votos foram simples, mas profundamente emocionantes. Vitor prometeu amar, respeitar e valorizar Adriana todos os dias.
Prometeu ser um marido presente e um pai dedicado. Prometeu construir com ela uma vida cheia de amor, risadas e cumplicidade. Adriana prometeu amar não apenas Vítor, mas também suas filhas, como se fossem suas próprias. Prometeu ser parceira leal nos momentos bons e ruins. Prometeu nunca deixar que as opiniões alheias abalassem o que eles haviam construído juntos com tanto cuidado. Quando o celebrante finalmente disse: "Eu os declaro marido e mulher", e Vítor beijou Adriana sob o arco de flores, enquanto os convidados aplaudiam emocionados e as meninas gritavam de alegria, não havia mais dúvidas ou medos. Havia apenas amor, puro e verdadeiro, provando que segundas chances existem, que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados e que família não é definida por sangue ou status social, mas por escolha, dedicação e carinho genuíno. 2 anos depois do casamento, numa tarde tranquila de sábado, Adriana estava sentada na mesma sala onde tudo havia começado, observando Vítor jogar xadrez com as meninas, agora com 9 anos. Ela estava grávida de 5 meses, uma notícia que haviam descoberto recentemente e que havia enchido a casa de ainda mais alegria e expectativa. Bianca e Camila estavam eufóricas com a ideia de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Enquanto observava aquela cena familiar, tão parecida com a primeira vez que a havia tocado profundamente anos atrás, Adriana colocou a mão sobre a barriga, que já começava a crescer, e sorriu com serenidade. Ela pensou em tudo o que havia acontecido desde aquele dia distante, em todas as mudanças, em todos os desafios superados, em todo o amor que havia encontrado quando menos esperava. Vítor olhou para ela e piscou, aquele gesto de cumplicidade que agora era exclusivamente deles. As meninas continuaram jogando, concentradas no tabuleiro, discutindo estratégias, e Adriana sentiu uma paz profunda e duradoura invadir seu coração. Ela havia entrado naquela casa como empregada doméstica, invisível e lutando desesperadamente para sobreviver. Mas o amor a havia transformado, não em outra pessoa, mas na melhor versão de si mesma. E agora, sentada ali, cercada pela família que havia ganhado, com uma nova vida crescendo dentro dela, Adriana finalmente entendia o verdadeiro significado de lar. Não era sobre o tamanho da casa ou o dinheiro no banco. Era sobre as pessoas que dividiam aquele espaço com você, sobre os sorrisos trocados no café da manhã, sobre as mãos dadas nos momentos difíceis, sobre o amor que florescia mesmo quando tudo parecia impossível e improvável. Vítor se levantou da poltrona e caminhou até ela, sentando-se ao seu lado no sofá. Pegou sua mão e entrelaçou os dedos, um gesto simples, mas carregado de todo o significado do mundo. "No que você está pensando?" perguntou ele baixinho, acariciando a aliança dourada que ela usava. Adriana olhou nos olhos dele. Aqueles olhos cinzentos que haviam aprendido a sorrir novamente, que brilhavam agora com uma felicidade constante, e respondeu com toda a honestidade e gratidão de seu coração: "Estou pensando que a vida tem um jeito misterioso e maravilhoso de nos surpreender quando menos esperamos, e que, às vezes, os finais mais felizes chegam disfarçados de recomeços que pareciam impossíveis, mas que, no fundo, eram exatamente o que precisávamos para nos tornarmos quem sempre fomos, destinados a ser. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.